Olá, nosso conteúdo de hoje está taranã, incrível. Será sobre como fortalecer as nossas emoções ou a nossa emocionalidade. Será que nós também exercitamos as nossas emoções a ponto de deixá-las fortes? Como nós exercitamos, por exemplo, os nossos músculos, o nosso corpo, nosso físico, a nossa emocionalidade também deve ser treinada, deve ser fortalecida. E ainda mais quando o assunto é educação dos nossos filhos. Imagine só, nos dias de hoje e principalmente, não é? Nesse momento que nós estamos vivendo, dentro de todas essas questões que do dia para a noite mudaram completamente a nossa rotina, a nossa vida, a nossa estrutura de trabalho, os nossos padrões de vida. E sem dúvida alguma, né? Isso vem de encontro a esse tema que hoje, né, eu preparei para você. Como fortalecer? O que fazer? Bom, a primeira palavra que fica muito claro para mim e que eu quero que você use e que essa palavra comece cada vez mais ganhar uma frequência no teu vocabulário é treinar, ou treino, ou treinável. Aquilo que eu posso exercitar através do treino e a partir daí fazer com que aquilo se torne na minha vida ou em minha vida algo competente. Sabe aquela coisa de você falar assim, fulano de tal é tão competente no que ele faz? Pois é, esta competência ela vem do treino, daquilo que nós treinamos e conseguimos alcançar a competência. Ou seja, é claro que para nos tornarmos competentes, nós precisamos dominar o assunto, entender, compreender, ter toda a habilidade para lidar e assim por diante. Mas a competência passa também pelo viés do treino, assim como o fortalecimento das nossas emoções ou da nossa emocionalidade. Quando nós falamos de educação e quando trazemos para este contexto a educação dos nossos filhos, enquanto pai, enquanto mãe, haja emoção para dar conta de fazermos valer, para dar conta de fato daquilo que precisamos exercer emocionalmente e muito mais emocionalmente do que qualquer outra coisa. Olha, vamos imaginar e vamos pegar, nem imaginar, falei errado, mas vamos trazer para esse contexto deste vídeo agora, este momento que nós estamos vivendo do coronavírus. Neste exato momento, o conteúdo que você sabe das áreas do conhecimento da matemática, da física, da biologia, da química e etc. São importantes? Claro que são, mas o que está fazendo a diferença? A capacidade de administrar a nossa emocionalidade. Aqui eu não estou para dizer, olha, a gestão das emoções, o fortalecimento das nossas emoções está acima do bem e do mal. Não é isso. Mas a capacidade de fazer uma boa gestão das nossas emoções
nos garante saúde mental para que todas as outras áreas estejam em harmonia. Eu não digo equilíbrio, mas eu digo harmonia. E depois, talvez num outro vídeo, a gente fale um pouquinho dessa diferença entre equilíbrio e harmonia, tá bom? Me cobrem aí. Mas hoje, então, falando em fortalecimento das nossas emoções ou da nossa emocionalidade, quero trazer para você 5 dicas. Pegue aí papel, caneta, ou um caderno, ou uma agenda e anote. E deixe num lugar onde você possa ver. Eu gosto muito disso. Eu sou muito visual e gosto muito de estar vendo as coisas que são importantes e que faz sentido para mim. Então, nesse momento, para aqueles que estão me assistindo e que são visuais, aí vai uma dica bacana. Pegue um caderno ou um papel, uma folha, anote e deixe em lugares estratégicos. Não precisa ser apenas em um lugar, mas poderão ser vários os lugares. Primeira dica, dica número 1, para você fortalecer poderosamente as tuas emoções. Primeiro degrau e a primeira dica, autoconhecimento. Já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Pois é, aqui eu não estou falando filosoficamente, embora a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia embasa todo esse conhecimento que nós temos hoje pela neurociência sobre emoções. Se nós não nos conhecermos, se nós não entendermos quais são os nossos limites, o que de fato são as nossas crenças importantes, o nosso valor essencial, os valores auxiliares, se nós não entendermos, se nós não tivermos esta intimidade, esse que já diz, ó, autoconhecimento. Conhecimento é muito mais do que uma informação. Uma informação, eu tenho os olhos castanhos. Conhecimento, eu sou especialista, me certifiquei, tenho uma trilha de certificações na área de desenvolvimento humano. Ou seja, todas as informações foram sendo, dentro desta área, foram sendo insumos para que eu pudesse construí-las e transformá-las em conhecimento. Então, isso eu estou falando profissionalmente. Agora, pessoalmente, autoconhecimento. Quais são as informações que eu tenho sobre mim e que ao longo da minha vida eu fui transformando, construindo em conhecimento? Todas essas informações que ao longo da tua vida você construiu e transformou em conhecimento, chama-se autoconhecimento. Se você não tiver uma estreita ligação, uma conexão, uma intimidade dentro do teu autoconhecimento, você vai dificilmente conseguir treinar suas emoções. A segunda dica é: estabeleça objetivos a serem cumpridos. Estabelecer não é dizer assim, segunda-feira eu vou começar a fazer a minha dieta. Ok. Mas embasado em quê? Isso é para você uma vontade, um desejo
uma necessidade, uma imposição ou um objetivo. Se isso for um objetivo, ele está alicerçado em várias situações com contextos e embasamentos que te garantirão a força suficiente para enfrentar o que tiver de ser enfrentado. Então, estabelecer objetivos é super importante. Mais importante do que estabelecer o objetivo, e aí vem junto dele, persista neste objetivo ou nestes objetivos. Vamos trazer isto para o campo da educação. Quando você estabelece um objetivo de alimentação, ou de horário de dormir, ou de tempo de uso de tela, ou enfim, com seu filho, é preciso que você estabeleça o objetivo e persista nesse objetivo. Caso isso não aconteça, o que será que você está anunciando para o seu filho em termos de gestão emocional? Se você não se autoconhece, como é que você conduzirá o seu filho ou a sua filha neste processo, onde ele se encontrará com as suas informações, né? E aí vai construir a partir delas o seu conhecimento. O que você acha de tudo isso? Terceira dica para você anotar aí no seu caderno, na sua folha ou no seu bloco de notas. Aprenda a dizer sim e não. Nunca talvez. Nunca mais ou menos. Nunca, não sei. Nunca, quem sabe. Mas sempre sim ou não. Aprender a dizer sim ou aprender a dizer não. E eu digo aprender, porque literalmente, se você diz por dizer, o teu sim e o teu não significam nada. Porque eles são, muitas vezes, eles estão atrelados a conveniências próprias. E eles não servem para absolutamente nada. É a mesma coisa de dizer eu acho que isso é assim por conta disso, eu acho, nós não achamos, e o que eu acho não interessa para ninguém, né? Não existe nenhuma área do conhecimento chamada achismo, por exemplo. Então, precisamos aprender a dizer sim ou não. Ponto. Nem mais nem menos, né? Treinar isso e aprender, né? Dizer sim ou não é você entender a razão pelo qual você está olhando nos olhos do seu filho ou da sua filha e dizendo sim, ok, tudo bem. Ou então não. Muitas vezes o teu sim ou o teu não precisa ser contextualizado. E quem dirá isso e quem determinará se isso tem de ser explicado, contextualizado e etc., é você, né? Muitas vezes, sabe aquela história? Eu ouvia muito, a minha mãe sempre dizia não e ponto final. E eu sempre queria que fosse uma vírgula e não um ponto final. E ela era muito firme. Meu pai, às vezes, estendia um pouco mais a frase. E mesmo assim, eu ainda queria sempre que tivesse um pouco mais. E era incrível. E como eu aprendi com isso, né? Aprendi principalmente que o meu limite
vai até onde começa o teu limite. E esse limite, enquanto mãe, ou enquanto filha, ou enquanto pai, enquanto família, esse limite cabe àquele ou àquela em que está com o cajado na mão, não é? Então, primeira dica, autoconhecimento. A segunda dica, estabelecer objetivos e persistir. A terceira dica, aprender a dizer não. Ainda tem outras duas dicas, mas eu dou faço uma pausa aqui e aí eu te pergunto, volto lá no começo do vídeo, onde eu disse para você que essas dicas, ou melhor, que as nossas emoções, ou que a nossa emocionalidade, ela é treinável. Isso aí. Você acha que nós aprendemos a falar sim e não sem treinar? Você acha que nós estabelecemos objetivos e persistimos sem treinar? Como é que nós transformamos as nossas informações em autoconhecimento sem treinar? Ou seja, treinamos o bíceps, treinamos o tríceps, treinamos o abdômen para ficar de um jeito ou de outro, mas treinamos também as nossas emoções. E ai de mim, ai de você, ai do seu filho, se não aprender a treinar. Quarta dica para fortalecimento das suas emoções. Gaste energia, gaste tempo e energia com aquilo que vale a pena. Perca, não, ganhe tempo, gaste tempo, gaste, desgaste-se, se preciso for, com aquilo que vale a pena ser mobilizado. Existem inúmeras situações na nossa vida que realmente importa, que realmente são importantes. E são estas situações que nós precisamos gastar tempo. Nós gastamos tempo com celular, com rede social, nós gastamos tempo, horas e horas assistindo talvez séries, filmes, ou então, enfim. E não estou dizendo que está certo ou que esteja errado, não me compete isso. Mas o que me compete e o meu propósito maior, acima de tudo aqui, é trazer para você conteúdos que eu garanto para você que, se não te fizer bem, mal não te fará, mas eu garanto que te fará muito bem. Eu posso dizer para você, eu já testei tudo isso e sou testemunha de tudo isso, né? Pela educação que eu tive, pela educação que eu construir, né, sendo mãe, pelas informações que eu fui transformando em conhecimento através dos estudos que eu me dediquei, através das minhas certificações, através dos atendimentos das inúmeras famílias, inúmeros adolescentes, jovens, crianças. Eu estou nesse caminho há 30 anos. Então, nesse momento, eu venho falar para você, eu venho trazer para você algo que eu fui entendendo eu tenho muito hábito, como eu disse há pouco, eu sou muito visual, eu tenho hábito de escrever, né? Se eu vou ler um livro, eu não consigo apenas ler o livro, eu tenho que grifar, eu tenho que escrever. E ao longo da vida, como dizia meu pai, também
nesta faculdade da vida, eu posso dizer para você que construí toda essa aprendizagem. E a quinta dica, essa parece que é um pouco óbvia, mas de óbvia não tem nada, absolutamente nada. Talvez seja uma das coisas mais essenciais, básicas, mas talvez uma das mais difíceis, que é trabalhar com as nossas emoções. Mas Ana, peraí, você não nos está falando sobre como fortalecer as nossas emoções? Aham, estou. Mas para fortalecermos as nossas emoções, nós precisamos trabalhar com as nossas emoções. Precisamos entendê-las, precisamos senti-las, precisamos acolhê-las. E aqui, talvez falando, seja mais fácil, seja talvez um pouco mais simples, mas no dia a dia, durante as nossas lidas, durante as nossas rotinas, sustentar isso não é fácil, né? Enfrentar um medo não é fácil. Enfrentar uma raiva, lidar com uma raiva, não é fácil. E olha só, parece que não sei como você vai ouvir isso, entender isso, mas lidar também com a alegria, muitas vezes, não é fácil. Lidar com a tristeza não é fácil. Mas, Ana, por que lidar com a alegria não é fácil? Quantas e quantas e quantas pessoas eu já atendi na minha vida que lutou tanto para conseguir, para conquistar, para construir objetivos, situações, e que no momento de fazer a colheita estava tudo ali, madurinho, prontinho, somente para ser apanhado e saboreado. Naquele exato momento, quantas pessoas eu já atendi na minha vida não conseguiam, não se negavam e arrumavam inúmeras situações para não, de fato, não tomarem posse desta terra prometida, chamada felicidade. Desculpa, chamada alegria. Felicidade é uma outra coisa, chamada alegria. Ou seja, alegria, tristeza, raiva, medo, ciúme, inveja, são emoções que nós precisamos trabalhar. E essa é a quinta dica. E esse trabalho é um trabalho de treino mesmo, é de enfrentamento, é de conhecimento. Por exemplo, você sabe qual é a sua reação consciente frente a um ciúme? Seja ele em qualquer área da sua vida. Talvez você saiba me responder. Eu espero que saiba. Mas qual a sua reação inconsciente frente a um ciúme na sua vida? Pois é. Aí é que está esta quinta dica de trabalharmos as nossas emoções. Porque as nossas emoções, muito das nossas emoções ficam nas entrelinhas
do nosso inconsciente. Então, trabalhar as nossas emoções é aumentar a capacidade de consciência de nós mesmos. Se nós nos focarmos, nos mobilizarmos neste trabalho, é totalmente possível. E daí nós entenderemos tantas coisas importantes. Ô, Ana, mas o que tem a ver isso, por exemplo, no sentido, no objetivo principal, que são os conteúdos que você posta, né, voltado a famílias, aos pais. Tudo, exatamente tudo. Como as nossas crianças estão crescendo vulneráveis, super vulneráveis, a uma desordem, a uma desarmonia emocional. Justamente porque nós, adultos, pais, mães, vamos facilitando tudo, entregando tudo de uma tal forma onde as informações já não têm mais a possibilidade de serem construídas em conhecimento. E eu falo de conhecimento cognitivo, mas falo principalmente de conhecimento emocional. Até porque, para nós construirmos quaisquer que sejam o conhecimento voltado a qualquer área, eu preciso e eu tenho como condição as minhas emoções, a minha emocionalidade. Ou seja, quando eu tenho uma criança e por qualquer razão eu jogo na mão dela uma tela para que ela fique ali quieta, intertida e me dê ali um espaço de tempo, ok, eu estou ganhando ali talvez alguns minutos ou horas de menos trabalho, né? Mas eu estou ampliando, aprofundando e abrindo uma extensão tão gigantesca de um buraco emocional que nós não fazemos ideia. Ou seja, tararã, trabalhar com as emoções das nossas crianças, na minha opinião, e eu digo isso sim, com toda a força possível que eu conseguir, sem gritar, claro, mas eu acho que você entendeu, né? Inclusive pela minha fisiologia, o quanto todas as áreas do conhecimento nunca foram, neste momento, até este momento, nunca foram tão, vejam bem o que eu estou dizendo, entre aspas, tá? Nunca foram tão desnecessárias para que toda a parte socioemocional tenha um espaço tão necessário quanto nós estamos vivendo em pleno século XXI. Eu me refiro a isso com as crianças e com os seus pais. Não é possível mais ignorar esta realidade. Não é possível mais viver sem que as nossas emoções estejam fortes. Não é possível viver mais sem saber fazer a gestão com competência das nossas emoções. Nós estamos, se nós não fizermos isso, posso dizer
sem medo de ser feliz para você. Produziremos uma civilização, por um lado, capaz de inovar e ressignificar o mundo através de inteligência artificial, através da tecnologia e etc. Ok, super mega válido, né? E plausível, mas numa competência desleal, né? Porque isso numa altura talvez até inalcançável, porém numa pouca inteligência emocional que talvez comprometa severamente tudo isso. E de fato, e por isso eu não me cansarei, né? Estarei aqui focada nesse trabalho que me faz viva, que pulsa em mim a vida e tudo aquilo que ela me traz como possibilidade de fazer valer essa humanidade que tem, que traz, né, por si toda uma essência capaz de nos tornar donos de toda essa tecnologia, de tudo isso, mas por consequência de sabermos quem somos, de entendermos que tudo isso é imprescindível à vida humana por razões inúmeras, né? Que estão ligadas à parte da saúde, à parte da alimentação, à parte de desenvolvimento, de cultura, perfeitamente, mas que tudo isso se torna muito pequenininho quando nós temos por trás homens, mulheres, famílias que são incompetentemente emocionais em todas as suas maiores referências. Tá bom? Gravou aí? Marcou? Dica 1, autoconhecimento. Dica 2, objetivos. Saiba estruturar seus objetivos e persista. Dica 3, aprenda a dizer sim e não. Nunca. Não sei. Talvez. Quem sabe. Quarto, ganhe tempo. Gaste tempo com aquilo que de fato tem importância. E quinta dica, trabalhe suas emoções. São suas emoções, são as minhas emoções, são as emoções das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que transformarão este mundo, esta história e tudo isso que temos por viver. Tá bom? Espero que este vídeo seja para você um motivo de muitas inquietações. Beijo no teu coração. Eu te espero ansiosa no próximo vídeo. Gente, eu já não consigo mais pensar em ficar longe de vocês aqui, tá bom? Beijo sempre no coração, que é daí que brotam todas as nossas emoções.